paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Continuamos com o Sermão do Monte, né? Creio que estamos indo pela 7ª bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, versículo 10, né? Quem pratica as bem-aventuranças são aqueles nascidos de novo, convertidos em uma nova criatura em Cristo Jesus, que sabem que são salvos e por isso praticam o Sermão do Monte. Aqueles que têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, né, queridos? Então, os ímpios não praticarão o Sermão do Monte. Não é todo mundo que pratica o Sermão do Monte. São aqueles que de fato, verdadeiramente sabem, né, que é uma nova lei que nos deixou Jesus Cristo, para que nós possamos praticar as bem-aventuranças e ser bem-aventurados. Em Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Queridos, o Sermão do Monte ele foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e descreve a qualidade dos verdadeiros cristãos. Descreve a qualidade daqueles que são convertidos. É a nova lei, a Constituição onde Deus habitará dentro dos corações humanos, né? E vai transformar o cristão em uma nova criatura. As bem-aventuranças, elas vai nos ajudar a ter a qualidade, as atitudes, né, de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo crente verdadeiro, nascido de novo e convertido e salvo, possui as bem-aventuranças naturalmente. Todo cristão que tem o Espírito Santo vivendo dentro dele deve ser humilde, deve ser manso, deve ser pacificador, deve ser misericordioso e também será perseguido pela justiça de Deus. Todo crente que tem esta qualidade e pratica a bem-aventurança, ele será perseguido pelo mundo. Vai perseguir aqueles, né, que têm a qualidade do Sermão do Monte. Os bem-aventurados serão perseguidos. O que é uma perseguição? É aquele que são oprimidos, hostilizados, zombados, rejeitados, perseguido, odiado. Na verdade, serão perseguidos pela justiça de Deus. Amém, queridos? E vai autenticar o seu cristianismo. Então, você só tem que suportar todas as provas, críticas e acusações e calúnias. Como você sabe que tem as 7 bem-aventuranças? São as 7 bem-aventuranças que vai atrair o mundo aos bem-aventurados. Serão os bem-aventurados caluniados, perseguidos, os crentes que é genuíno, autêntico e verdadeiro, eles de fato serão perseguidos, né? E isso é o que acontece com aqueles que são que possuem, né, as bem-aventuranças. Eles serão perseguidos. Vão forjar plano para derrubar, eles vão puxar o tapete daqueles que são bem-aventurados, sujarão a sua imagem, vão denigrir a sua imagem, vão te acusar, caluniar. Os bem-aventurados serão perseguidos, injuriados, vão mentir e falar mal ao seu respeito, vão sujar o seu nome, vão rasgar as suas vestes, vão fazer fofoca e calúnia ao seu respeito. Está escrito qual é a realidade da perseguição, né? A perseguição é real, ela vai acontecer. Esse tema é oportuno porque estamos vendo, né, os islâmicos incontrolados, estamos vendo perseguição por todo mundo, contra aqueles que são evangelistas, contra o povo de Deus, aqueles que têm feito, né, levado o evangelho na França, em tantos países nós estamos vendo, né, a perseguição contra os cristãos, contra os judeus. Se você
está avançando e crescendo espiritualmente, se você é um cristão verdadeiro, então você será perseguido. Não esteja preocupado, não será um mar de rosa quando você é um cristão verdadeiro. Você terá que passar por provas, por ofensas, por perseguições, calúnias. Você será perseguido por causa da justiça de Deus. No primeiro século, os cristãos não tinham empregos, pagavam altos tributos para os romanos e até passavam fome. Eles pagavam muito caro por ser crentes, né? Então, desde aquela época, os cristãos verdadeiros já vêm sofrendo. Eles pagavam muito caro por ser crentes. Os filhos de Deus sempre foram hostilizados, sempre foram perseguidos. Sempre houve perseguição contra aqueles que são verdadeiros cristãos. Os cristãos verdadeiros fazem parte do povo de Deus. Ontem, hoje, sempre, aqui no mundo, o povo de Deus sempre será hostilizado e perseguido. Em Mateus capítulo 5, versículo 12, né? Escutai e exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo que isso é normal na vida daquele que é novo, convertido e salvo. Porque o normal é que quando eles se convertem em uma nova criatura, já vem também com eles acontecendo todas as perseguições. As perseguições vêm desde os profetas antigos, então nós também seremos perseguidos, os filhos de Deus. Amém? No Velho Testamento e no Novo Testamento sempre vai existir essa perseguição contra os profetas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando com muita gente. Davi sempre foi perseguido, né? Implacavelmente por Saul. No Salmos, Davi descreve a perseguição dos seus inimigos. Davi nunca teve paz. Ele disse: como se tem multiplicado os meus inimigos. Davi foi perseguido o tempo inteiro por ser justo, por ser santo, por ter um coração conforme o de Deus. Davi nunca teve paz, sempre foi perseguido. Os profetas, Elias, todos os profetas foram perseguidos, principalmente Elias por Jezebel, Acabe, os profetas. Isaías foi perseguido, o profeta Jeremias também foi perseguido, né, pelo rei Joaquim. Ele foi torturado, rejeitado. Jeremias pregava, mas o amor e ele possuía, né, as características daquele que era bem-aventurado, e ele foi perseguido. Então Daniel foi perseguido, foi jogado na cova dos leões, apenas por orar 3 vezes e ser fiel a Deus. Você já está entendendo, queridos? Então faz parte da vida do cristão verdadeiro, do novo convertido, aqueles que amam a Deus e praticam a justiça, serem perseguidos, porque não abandonaram a sua fé, porque são fiéis a Deus, porque amam a Jesus Cristo, serão perseguidos. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10 ao 13. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo, nos fracos, nós somos fracos e vos fortes, né, queridos? Então, eles ilustram nós, até aqui presente, nós sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos todo tipo de perseguição. Isso é o que está dizendo Paulo. Nós fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, somos bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados, rogamos até o presente, temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Paulo descreve todo o sofrimento, queridos.
dos apóstolos, dos que andaram levando o evangelho e fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então ele descreve todo o sofrimento que os profetas sofreram e que não vai ser diferente agora, vão continuar sofrendo. Esse era o perfil dos santos, e agora continuam sofrendo e perseguindo aqueles que amam a Jesus Cristo, né? Aqueles que levam o evangelho, aqueles que não negam, aqueles que nunca negaram a sua fé e nem Jesus Cristo serão perseguidos. Jesus Cristo foi o mais perseguido, ele foi rejeitado, ele foi preso, ele foi torturado. Logo, todos os apóstolos de Cristo foram perseguidos, e o crime que os crentes cometem é crer em Jesus Cristo, por ser santo, por levar o evangelho e amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas. O Papa da Igreja Católica começaram a queimar e a torturar os cristãos, esforçavam para maltratar e perseguir os cristãos verdadeiros. Quem já está entendendo? Eram queimados, enforcados. Isso praticava os papas da Igreja Católica na antiguidade, e hoje nós continuamos vendo essa perseguição, queimando igrejas, matando aqueles pastores que estão levando o evangelho no Oriente, em todos os lugares. Estamos vendo que os santos de Deus são perseguidos, torturados e são mortos por levar o evangelho e por amar a Cristo e não negar a sua fé. Em João capítulo 15, versículo 18 ao 20, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Quem já está entendendo? Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se assim me perseguiram, também vos perseguirão, está dizendo, Jesus Cristo. Também vos perseguirão, se guardarem a minha palavra, se guardarem o meu nome, também vos serão guardados. Assim está dizendo Jesus Cristo. Aqui está a revelação para os pastores. Se o mundo me amasse, eu não seria do mundo. Mas porque não somos do mundo, o mundo nos odeia. Jesus disse: se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Vocês serão odiados pelo nome de Jesus Cristo, por crer nele, pela sua fé, por amar a Cristo. Vocês serão odiados por se santificar, por ser humildes de coração, por ser misericordioso, por serem queridos, por praticar as bem-aventuranças. Vocês serão odiados por ser puros de coração, por ser justo, por andar em retidão e obediência a Cristo. Vocês serão perseguidos. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ai de vós que andarem com os ímpios e colocarem de acordo com os ímpios e começarem a elogiar os ímpios, exaltando os ímpios. Ai de vocês que se aproximam e andam com os ímpios. Tem que odiar e rejeitar. Não faça aliança com os ímpios. Se os ímpios são seus melhores amigos, cuidado, vocês serão odiados por todos. Não sofrerão, Não abandonem a sua fé. É isso que Cristo está dizendo. Vai ver a vida daqueles que estão te criticando. Sempre são piores do que a sua. A vida daqueles que te criticam e perseguem e te fazem calúnia são bagunçadas, são carnais, são avarentos, a vida deles é uma bagunça. É isso que Jesus Cristo está nos revelando, queridos.
que aqueles que te perseguem têm uma vida totalmente desordenada e bagunçada. A sua família, pai, se levantarão contra você, os seus filhos, por predicar o evangelho, por amar a Cristo, por, querido, ser justo perante os seus olhos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecem perseguição. Os missionários, pastores, evangelistas, os apóstolos de Deus, os profetas, todos serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Os homens de Deus, mulheres de Deus que têm levado o evangelho serão perseguidos por causa da justiça de Deus. Mas continuem firme na sua fé, praticando a vontade de Deus, continue levando o evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Quanto mais vocês tiverem piedade dos outros, mais vos odiarão. Quanto mais vocês foram santos, mais serão perseguidos. Quanto mais vocês forem misericordiosos, mais vão te perseguir, mais terão inveja e te rejeitarão. O mundo odeia vocês, os cristãos verdadeiros, os que praticam o Sermão do Monte, as 9 bem-aventuranças. Os fariseus condenou a Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo curou os enfermos, porque fez milagres, por ensinar os filhos de Deus. Os fariseus eram invejosos e crucificou a Jesus Cristo por apenas ser filho de Deus, por ser santo, por fazer milagres, por fazer boas obras. Os fariseus mataram a Jesus Cristo apenas por ser filho de Deus e odiaram a eles. Então, queridos, nós temos que entender que seremos perseguidos pelos ímpios apenas por amar a Jesus Cristo e por praticar a verdade, que é o evangelho de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, versículo 22, confiando o ânimo dos discípulos, exortando-vos, permanece na fé, pois muitas tribulações nos imposta entre o reino de Deus. Paulo está dizendo, irmãos que são convertidos, que são salvos e transformados em uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês serão perseguidos, sofrerão todo tipo de maltrato, calúnia. Vocês serão, queridos, difamados. Vocês serão caluniados. Vocês passarão todo tipo de sofrimento apenas por amar a Jesus Cristo, apenas por levar o evangelho, que é a verdade absoluta, apenas por não abandonar a sua fé, apenas por ser misericordioso, por ser pacificador, por praticar o Sermão do Monte, que são as 9 bem-aventuranças. Por que é que os crentes são perseguidos? Qual é a verdadeira causa da perseguição que sofre os verdadeiros cristãos? Porque eles querem matar os crentes, porque têm matado pastores e os evangelistas no Oriente e no mundo inteiro, por causa da justiça, por causa de todo o ódio que eles têm daqueles que são bem-aventurados, daqueles que são justos, daqueles que são santos. Eles odeiam os santos, porque eles são a luz da terra e que leva a verdade, que são o evangelho. Mateus capítulo 13, versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós somos odiados, porque a Bíblia nos chama de luz do mundo. Nós somos luz no meio das trevas, por isso que as trevas vão odiar a luz. Qual é o efeito da luz? Expõe as trevas, expõe as mentiras dos ímpios. Qual é a função da luz? Clarear, mostrar a verdade das suas mentiras. O mundo está em trevas.
Logo as trevas aborrecem a luz, porque eles querem continuar nas suas mentiras e nos seus pecados. Por que é que os santos de Deus, por que é que os bem-aventurados, os nascidos de novo, são odiados pelo mundo? Porque nós somos luz, em João capítulo 3, versículo 16. E a condenação é esta, é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Vocês já estão entendendo, queridos? Jesus Cristo está falando com vocês nesse momento. Declarem: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. A luz, por ser luz, tem que ter as características da luz. A luz expõe as trevas, expõe as mentiras que eles não querem que seja revelada. É por isso que eles odeiam aqueles que são cristãos verdadeiros. Quais são as características da luz e do sal? As 9 bem-aventuranças, que são as características, luz e sal, porque damos sabor, porque levamos a luz do evangelho por todo mundo. Nós somos a luz e sal da terra, porque damos sabor e fazemos a diferença onde estamos, porque clareamos e levamos a luz no meio das trevas. É por isso que nós somos perseguidos, mas está escrito, na palavra de Deus: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus, porque eles, de fato, entrarão no reino de Deus. Então, continue fazendo a obra do Senhor. Pastores, profetas, evangelistas, homens e mulheres de Deus, continue praticando a verdade, continue sendo fiéis, obediente a Deus, continue levando o evangelho, continue sendo pacificador, sendo misericordioso, sendo limpo de coração. Continue, queridos, sendo perseguidos por causa da justiça de Deus, porque grande será o seu galardão. Vocês entrarão no reino de Deus. Amém, meus amados? É isso que Cristo está te dizendo agora mesmo. Continue praticando o sermão do monte, que são as 9 bem-aventuranças. Continua expondo a maldade que está no mundo. Continua sendo luz e alumiando as trevas e revelando as suas mentiras e os seus enganos. Continuam, mesmo sendo odiado pelos ímpios. Faça o que te corresponde. Vocês serão odiados, expulsos das sinagogas. Vocês serão queimados vivos. Vocês serão torturados por causa da justiça de Deus. Hoje nós estamos vendo que no Oriente, em vários países, estão matando os profetas de Deus, estão torturando os evangelistas, aqueles somente por amar a Cristo e não abandonar a sua fé. Só existe um único caminho. Deus é a única salvação, Ele é o único caminho. Só existe uma palavra. Quem já está entendendo? Mas os ímpios acham que tem vários caminhos, várias soluções. E nós, os cristãos, sabemos que só há um Deus, só há uma salvação e só há um caminho que leva direto à salvação, que é aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. Os ímpios creem que tem vários deuses, que tem vários caminhos, que tem várias soluções. E isso é uma mentira, é um engano. Só tem 2 caminhos, um que vai direto para o inferno e o outro que vai direto para o céu. Aonde você quer passar a sua eternidade? Você quer passar no céu juntamente com Deus? Passar a sua morada definitiva no céu? Ou você quer passar a sua eternidade no inferno? É tempo de aceitar a Jesus Cristo como seu único Salvador. É tempo de se converter. É tempo de ser batizado nas águas. É tempo de congregar na casa de Deus e andar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio das virtudes de Deus, cheio do caráter de Deus, sendo fiéis a Deus,
fazendo sacrifícios espirituais de louvor, de adoração, de jejum, de oferta, de fidelidade e de obediência a Deus. Aparte-se do pecado, crucifique o seu velho eu, a sua carne, os seus desejos carnais na cruz do Calvário, caia de joelhos nos pés do Senhor e declara assim: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados de língua, de obra, de pensamento. Me perdoa, Senhor, por ter guardado o ódio, o rancor, a amargura, toda a idolatria e tudo aquilo que não serve no meu coração. Faça uma circuncisão, corta e arranca tudo aquilo que não serve no meu coração. Purifica o meu coração, purifica a minha mente, a minha carne, a minha alma, Senhor. Me transforma em uma nova criatura. Eu te aceito como meu único Salvador. O que acontece é que tem muitos negando a Cristo, e aqueles que estão negando a Cristo não entrarão no reino de Deus. É tempo de se arrepender, é tempo de aceitar a Jesus Cristo e praticar o Sermão do Monte, querido. Vocês são perseguidos por quê? Porque vocês expõem a maldade e as trevas que está no mundo. Por que que o povo, os ímpios, odeia o povo de Deus? Por quê? Porque eles são absolutos, porque eles só têm um Deus, uma só verdade, um só caminho. Eles sabem que serão salvos por Jesus Cristo, serão arrebatados, porque eles já aceitaram a Cristo, já foram batizados, já foram transformados e renovados, já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que eles são salvos, é que eles praticam o Sermão do Monte e as 9 bem-aventuranças. Está escrito, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, o reino de Deus serão daqueles que praticam a justiça aqui na terra. Eles serão perseguidos, mas eles receberão galardão, coroa lá no céu. Eles serão de fato felizes, de fato serão abençoados e de fato serão prósperos aqui na terra. Por quê? Porque levam o evangelho por todo mundo. Eles serão zombados, caluniados. Quantos cristãos vêm sendo caluniados, vêm sendo perseguidos, vêm sendo zombados, vêm sofrendo todo tipo de sofrimento? Quantos cristãos verdadeiros vêm sendo mortos por causa da justiça de Deus? Mas continue firme na sua fé, continue perseverando até o final, porque está escrito: aquele que perseverar até o final viverá, entrará no reino de Deus, será felizes por completo e serão salvos, né? Por causa da justiça de Deus. Bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus Cristo está falando com muita gente nesse momento. Continue perseverando na sua fé. Não abandone a sua fé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus Cristo. Continue firme, mesmo sendo perseguido, caluniado, maltratado. Faça o que te corresponde. Leia a palavra do Senhor. Continua orando. Continua levando o evangelho. Continua buscando as almas para Jesus. Continua levando luz. Continua sendo luz e sal da terra, porque foi para isso que nascemos, para praticar o Sermão do Monte, que são as 9 bem-aventuranças. Esses de fato serão felizes, abençoados e salvos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua